Boa noite, amigos, boa noite a todos. A vida tem nos ensinado peças totalmente diferentes da realidade em que vivemos. Hoje estamos aqui na cidade de Itá. Nessa cidade, que a pujança é muito grande, o progresso vem todos os dias crescendo à nossa vista. Hoje recebe esse grande presente, a estreia do programa Falando Sério. TV em Focos, hoje, vem para essa cidade com uma proposta totalmente diferente. Uma proposta de trazer informação, de trazer lazer e, acima de tudo, contribuir para o progresso desse município. Às vezes a gente fica se perguntando, por que estar aqui, por que estar ali? As câmeras da vida nos transportam para diversos lugares inimagináveis. E hoje, aqui de Itá, a gente transmite para o mundo tudo o que está acontecendo à nossa volta. Bem-vindo a essa pequena história que começa no dia de hoje. E não tem prazo para terminar. É uma história que vai ser vivida por mim, por você, pelos seus filhos, pela sua vida. A partir de hoje, você conhecerá uma realidade totalmente diferente. Falando Sério é um programa informativo. Falando sério é porque nós temos seriedade, porque não faltamos com a verdade, porque sempre que abrimos os nossos microfones é para falar de realidade. A partir de hoje você está convidado para embarcar nesse ônibus que vai fazer um verdadeiro turismo por dentro da sua alma, do seu coração e da sua vida. Aqui você terá o direito de sonhar comigo e sonhar contigo. Porque um sonho que se sonha só é um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é uma realidade. Bem-vindo a essa nova história. TV em Focos, Falando Sério. E no primeiro programa de hoje, a gente recebe um convidado todo especial aqui da cidade de Itá. Seu Amaury Roque Sartoreto, uma pessoa que tem uma história e uma raiz muito grande nesse município. Hoje nós vamos conhecer a história do seu Amaury, que é presidente da Câmara de Vereadores. Começou sua vida política como vereador na cidade de Arvoredo em 95 e ele vai contar toda essa história para a gente. Boa noite, seu Amaury, seja bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer recebê-lo na noite de hoje. Boa noite, o prazer é meu. Gostaria de dar as boas-vindas à CP Show de Produções, à TV Focos, no programa Falando Sério. Então eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, dizer que acho que vocês vieram para o lugar certo. E está encantador, maravilhoso e vos recebe de braços abertos. Obrigado, seu Amaury. E a gente fica contente e lisonjeado também com a receptividade que o pessoal teve aqui, com toda a equipe de produção, né, que está hoje aqui nesse município, fazendo esse bate-papo e levando essas informações aqui, né? E eu costumo dizer que, pelo que deu para sentir, Itá é como aquela cachaça envelhecida, né? Depois que você provar e experimentar, você nunca mais quer largar, né? Parece que é uma cidade assim, aconchegante e receptiva, né? Que bom estar aqui na cidade de vocês. Senhor Amaury, me fala um pouquinho, quem é Amaury Roque Sartoreto? Bem, Amaury Roque Sartoreto é um filho da terra, de Itá, uma pessoa simples, que conviveu lá desde a cidade velha, saiu com 14 anos para estudar, me formei em 80 no Colégio Agrícola de Concórdia, em 90 na Universidade de Passo Fundo, curso de Engenharia Agronômica, e hoje estou aqui. Tive várias andanças, aproveitei muito a vida, digamos assim, trabalhei, curti, vivi, e hoje estamos aqui em Itá colaborando para o engrandecimento da nossa terra, a qual eu admiro muito.
O senhor também veio para cá, experimentou dessa bebida boa e aqui permaneceu? Na verdade eu nasci aqui. E diz um ditado aqui, na nossa querida Itá, que quem bebeu água do Uruguai volta. Esse é o ditado. E não sai mais daqui. Não sai mais daqui. Que bom. Então o ditado é esse. Seu Amaury, a família hoje permanece aqui junto com o senhor. Alguns estudando fora, né, conforme a gente conversou em off, mas permanece aqui em Itá. As raízes estão aqui. Sim, as raízes sempre estiveram aqui. A gente saiu, como tenho filha estudando fora agora também, mas não sei o futuro. Mas no geral, a família tem um irmão em Criciúma, um irmão em Chapecó e os outros 3, a minha irmã e o meu irmão aqui. E com as famílias aqui, cada um com sua família no devido recinto onde moram, né? Tem um ditado muito antigo que diz que atirei no que vi e acertei no que não vi, né? Quando Amaury fez a sua formação, né, foi estudar, engenheiro agrônomo formado, né, já cria na cabeça aquela mente: eu estou me formando para mim ser um engenheiro agrônomo, eu vou ser um engenheiro agrônomo, né? Atirei no que vi, acertei no que não vi. Qual foi o momento que o senhor decidiu, não, me formei, mas não vou seguir isso aqui, vou seguir esse outro? O que levou a fazer isso? Por quê? Não, na verdade, uma coisa levou a outra. Eu fui, como você falou antes, eu fui vereador em Arvoredo, que me deixa muita lembrança, uma cidade maravilhosa. Gostosa de se viver também. Muito gostosa, um grande abraço a todo o povo de Arvoredo, que eu amo muito. Então eu fui a Arvoredo trabalhar como engenheiro agrônomo, atender um projeto de microbacias, governo do estado com o Banco Mundial. Ali a gente formou uma amizade grande e a gente se meteu na política como vereador. Que idade tinha, seu? Olha, foi na época de 94, 95, por aí. Eu sou meio velhinho, já de 62, então eu sou ruim desse cálculo rápido. Mas era novo ainda, era um piazão ainda. 35 anos, eu calculo. E lá em Arvoredo tivemos, eu e a minha esposa foi para lá também, a gente fez um grande rol de amigos. Como é que é o nome da esposa? Débora. Abraço para ela, que deve estar assistindo também. Um grande abraço para ela, toda a família. Em nome dela, queria abraçar todas as mulheres que nos ouvem e toda a população itaense em geral, e a população de Arvoredo e da região. E aí, continuando a história de Arvoredo, aí foi para lá e foi ser vereador. Fui ser vereador. Uma história interessante, porque surgiu de última hora, assim, vamos lá, não, vamos tirar o pé, vamos botar o pé no acelerador. E bem engraçado, porque lá nós tivemos os 3 vereadores mais votados, a diferença de 2 votos cada um. Então eu nunca me esqueço que uma história assim bem gostosa de lembrar, né, porque é uma diferença muito pouca, né. E de Arvoredo, lá a gente jogou futebol lá também com a turma, eu fazia parte do time lá de Arvoredo, que ficou campeão estadual em 95, a gente reúne a turma até hoje, e que deixa muita saudade. Eu não era o craque do time, não, mas o nosso time era bom. Mas dava força. Daí depois disso, saiu de Arvoredo e veio direto para Itada. Aí saí, resolvi voltar, porque o meu pai e meu irmão tinham a firma aqui, minha irmã precisava de ajuda também, e eu resolvi voltar às raízes, né, e voltei. Bom filho, a casa torna. A casa torna. Que bom. E aí começou a trabalhar e resolveu ir para a política. Isso. Foi meio uma coisa assim de ir para a política que eu já tinha resolvido até largar. Mas aí... Por quê? Alguma decepção? Não. Porque a política ele tem seus altos e baixos, né? Tem Exato. aquele momento, e eu acredito que com o senhor também deve ter acontecido. Tem aquele momento que a gente para e pensa assim, não, chega, isso não dá mais, não é para mim, porque ser vereador não é levar tapinha nas costas e parabéns todo dia, é levar pontapé, puxão de orelha e muitas vezes sem merecer, e tem que aguentar. Exatamente. Não tive assim decepção nenhuma. Sempre fui um vereador atuante, tanto em Arvoredo como aqui. Logicamente o vereador leva mais bolacha do que tapinha nas costas, né? Porque o vereador é a pessoa de frente, é a pessoa que bate lá no cidadão, é a pessoa que está o dia inteiro na rua, que vai para lá, vai para cá, é a primeira pessoa de frente no cidadão. Quer dizer, se ele está magoado, se ele está triste, o primeiro que ele pega é o vereador. Ele não tem tanto acesso ao prefeito quanto ao vereador.
Por isso que sempre digo, o vereador é uma das peças mais importantes da política brasileira. Gosta de Itá? Adoro Itá. Se o senhor fosse hoje fazer uma propaganda de Itá, convencer alguém de vir construir, montar uma empresa, morar, conviver aqui em Itá, o que o senhor diria de Itá? O que é Itá para o senhor? Itá é uma cidade totalmente aconchegante. O povo é maravilhoso, recebe bem, é simpático. A administração também recebe quem está afim de investir, montar é só conversar. A administração está de portas abertas, tanto o executivo como o legislativo, de portas abertas para receber, ouvir e programar algum sucesso no empreendimento da pessoa que deseja vir a Itá. Itá está sempre de portas abertas. Nós temos muitos investimentos aí na área agropecuária, né? Somos muito fortes em suínos, frangos, gado de leite e outras coisas, e temos agora, ultimamente, o turismo despontando em larga escala, né? Então o turismo deve ser a nossa bandeira, não desistindo, nunca largando a agricultura, mas o passo mais forte agora deverá ser o turismo. Eu falo que a indústria é uma coisa bastante... Itá é fim de linha. A logística, ninguém vai deixar de botar uma indústria de Chapecó para botar em Itá, é muito difícil. Então essa parte de indústria é uma coisa um pouco mais difícil em Itá, grandes indústrias, justamente por causa da logística. Mas estamos de porta aberta para ouvir. Seu Amaury, se tivesse hoje que mudar de ramo de atividade, porque toda pessoa tem aquele sonho, né? Eu não vou perguntar para o senhor se valeu a pena tudo que foi vivido até agora, mas se tivesse que hoje oportunizar um novo caminho para o cidadão Amaury. Hoje o cidadão Amaury deixa de ser vereador, deixa de ser um empreendedor, ele vai buscar um novo rumo. O que o senhor faria? Qual seria a sua atividade? Qual a escala que o senhor teria para a sua vida se tivesse que largar tudo que o senhor está fazendo hoje? Dizer, vamos para um novo rumo. É uma pergunta um pouco audaciosa. Muito. Porque eu sempre digo, eu vivi muito, sempre fui muito ativo, muito participante. Na vida a gente erra, acerta, não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada. Faria tudo novamente, acho. Talvez teria feito melhor, né? Mas só a idade traz a sabedoria, né? E hoje, se tivesse que abandonar tudo isso, eu não abandonaria, porque eu gosto do que eu faço. Mas se tivesse que abandonar tudo, eu acho que eu iria cuidar da minha família e da minha vida. Pegar uma rede e descansar e aproveitar a vida. Eu acho que sim, mas ainda tenho tempo para sapatear. Não estamos, somos jovens somos ainda. Jovens ainda. Uma eternidade pela frente. Digo, a idade está bastante na cabeça, né? Seu Amaury, e nas épocas de férias, qual o lugar que o senhor mais gosta de ir? Olha, ultimamente temos tirado poucas férias, mas eu gosto muito de ficar em Itá, como diz a turma aqui, coçando, né? Vou a Florianópolis visitar a minha filha, às vezes vou para uma praia, nunca na mesma, geralmente vamos conhecer uma, vamos conhecer outra. Então, assim, a gente faz isso. É fácil ser vereador aqui? Ou é muita crítica? Olha, tem críticas, tem. O pessoal, a maioria não entende, a maioria entende. Eu, graças a Deus, recebo dos meus correligionários, o pessoal que me apoiou, eu recebo muitos parabéns, eu recebo agradecimentos, mas tem uma parte do povo que ele não entende a real função do vereador, certo? Porque E qual seria a função do vereador? O vereador, primeira delas é fiscalizar a administração pública. Segunda é legislar, certo? Então o vereador tem funções, a gente faz, eu dentro da nossa Câmara, dou muito
oportunidade para o pessoal fazer cursos, se atualizar, adquirir conhecimentos, né? E hoje está cada dia mais visível que a Câmara de Vereadores é de fundamental importância no município. Os vereadores têm muita força no município, muita força. Os vereadores têm que atuar, têm que botar a cara. Vamos apanhar? Lógico, mas tem que estar aí presente. Vai escutar, às vezes, o que não merece, não tenha nem dúvida. Às vezes a gente ouve o que não merece, que não tem nada a ver com a gente, mas a gente tem que segurar essa dor e repassar para quem tem que repassar. Diz, ó, prefeito, lá está assim, né? Então, mas é como eu disse, o cara pede de cara, ele dá com o vereador, né? E é o primeiro que ele xinga quando está desgostoso. Mas o vereador tem muitas funções, sim, ele é muito importante para o município e o vereador tem que assumir, sempre digo, assumir o seu papel, porque ele tem muita força mesmo, muita responsabilidade, muitos deveres, mas tem que estar na frente, de cabeça erguida, e você escolheu isso para quê? Para trabalhar pelo seu município. E eu não me canso de fazer isso. Sempre digo, os caras dizem, mas vocês ganham uma miséria. Bom, quando eu entrei, me candidatei, eu sabia do meu salário. É pouco? Claro que é. Eu sei que é pouco. Mas não é porque o salário é pouco que eu vou baixar a cabeça e dizer, não vou fazer nada. Não. Então a gente tem que lutar pelo povo. Nós, graças a Deus, temos uma relação muito boa, executivo com o legislativo. Nossa relação é muito boa. Então a gente está conduzindo e está da melhor maneira que a gente pode. Mas a situação então fica mais fácil, né? Tem um contato direto com o gabinete, com o vereador, então acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Esse relacionamento, né? Sim, com certeza. Sempre que tu for posição, é mais fácil, né? Mas eu sempre digo o seguinte, hoje é fácil ser oposição. É em todos os meios, né? Em todos os meios. Você jogar contra parece que é mais fácil, né? É mais tranquilo. Exatamente. Que bom. TV em Focus apresentando o programa Falando Sério, aqui diretamente da cidade de Itá, com toda a equipe montada aqui. E toda terça-feira nós estamos aqui ao vivo e a cores para levar a informação e os nossos convidados aqui do dia a dia no programa Falando Sério, TV Focus. Essa parceria aqui hoje é uma realidade. E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios, nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Amaury Roque Sartoretto, que é um formado engenheiro agrônomo, 2 formações universitárias e que começou a sua carreira política em 95 e hoje, até hoje, carrega essa bandeira. Está aqui nos nossos estúdios hoje, sendo entrevistado no programa Falando Sério. Senhor Amaury, a gente sabe que o município de Itá, como qualquer outro município, tem dificuldades também, né? E o senhor está dentro da administração hoje como vereador e vereador da situação, né? E a gente sabe que nenhum prefeito hoje está trabalhando 100% como deveria, porque é limitado recursos, repasses, se faz projetos, mas às vezes não tem verba para desempenhar os projetos, né? Gostaria que o senhor fizesse uma viagem por essas obras, projetos, investimentos que a Prefeitura, o Poder Público hoje faz com o aval da Câmara de Vereadores e com a fiscalização da Câmara de Vereadores. Muito bem. O município, ele investe muito. Reprisando um pouco, voltando atrás, nós hoje perdemos na ação do ISS praticamente 1 milhão por mês. Então o nosso município já teve muito mais dinheiro. Eu diria que muito tempo atrás, e até não vou crucificar nenhum prefeito, porque todos tiveram sua participação, todos quiseram dar o melhor para a população. Mas eu acredito que houve um pouco de erro de planejamento, de não ter guardado dinheiro. Então, hoje, nós tivemos essa queda aí, então todas as secretarias baixaram
tirar um pouco o pé do acelerador, porque o dinheiro baixou. E não adianta, sem dinheiro. Mas mesmo assim, a administração corre muito atrás de recursos, nós vereadores, e aqui não vou poupar ninguém, todos os vereadores, inclusive da oposição, também estão indo atrás de recursos para o nosso município, e nós temos muitas obras andando. É prainha, é porto, tem muito empresário vindo, fazendo parte de turismo. A prefeitura está fazendo muita rede asfáltica no nosso interior, que é um grande problema, que hoje, com a nossa agroindústria do tamanho que ela está, antigamente eram caminhõezinhos pequenos, passavam na estrada, ia e voltava, não tinha problema. Hoje são caminhões grandes, pesados, e a deterioração das estradas é muito grande. Então está se partindo para asfaltamento. Então estamos investindo muito, que isso é muito importante para desovar a nossa produção, né? Que também ela gera muita riqueza para o município. Pode. Porque o município está investindo em praticamente todas as áreas. Se você vê aqui em Itá andar nos pontos turísticos, que nós temos muitos pontos turísticos, que talvez pecamos um pouco na divulgação, porque nós temos lugares maravilhosos. E todos eles o município está investindo ou procurando investidor para fazer algum tipo de parceria. Perfeito. O programa é falando sério. E quando se fala sério, se fala da verdade. E quando se fala da verdade, às vezes, a gente tem que estar preparado, né? E nós não estamos aqui para defender e nem para criticar também, mas sim para trazer a informação. E me preocupa quando o senhor usa uma fala dizendo que não foi guardado dinheiro. Por que o senhor diz não foi guardado dinheiro? O prefeito está gastando demais, está esbanjando dinheiro? Ou é porque não tem esse dinheiro mesmo, não está vindo verbas? Para a gente poder esclarecer só dentro dessa fala. Não, dentro dessa fala, eu digo, não exclusivo desse nosso prefeito, porque o Itá vinha ganhando muito dinheiro há muito tempo. Então o Itá dava muita coisa para a sua população. Muita. E tu começa, quando tu tem que cortar, é difícil. Mas aqui não criticando prefeito nenhum, porque eu acho que nós poderíamos ter acostumado a dar um pouco menos lá de trás, porque nós acostumamos bem a nossa população. Tinha dinheiro, o Itá recebia bem. E começou, e a crise, e além de que nós perdemos uma fatura, a crise está aí, né? Você sabe que a inflação está aí, ela é invisível praticamente, e o povo está sentindo. O povo está sentindo na pele. Porque o povo, nós temos essa inflação, o que é apontada a nível de divulgação, a gente sabe que é ilusória, né? Perfeito. Que a nossa inflação é bem diferente. A gente traz algumas informações e é bom ter o presidente da Câmara de Vereadores que está mais por dentro dos assuntos do município. Então, como o ditado popular diz, não sou eu que quero saber, mas o povo quer saber, né? A gente vê algumas dificuldades aqui no município e houve alguns comentários com relação às ruas da cidade, que tem algumas ruas que estão emburacadas, cheias de buraco, intrafegável em alguns pontos. Por que isso vem acontecendo? É um desleixo da administração ou é porque não tem verba ou está se programando para se consertar? Algumas ruas que a gente fala são ruas centrais e não do interior. Tenho que concordar contigo, mas vou explicar. Nós temos já um projeto de revitalização de toda a avenida, toda ela. Já era para estar pronto há 2 anos. Não o fizemos por quê? Quando foi recebida essa cidade, que veio, Itá inundou, né? Fizeram a cidade nova. Quando foi recebida lá atrás essa cidade, foi recebida como um exemplo. Mas aí foi chegando à conclusão que, por exemplo, o saneamento, a rede de água e esgoto estavam com muitos problemas. E hoje a população é sabedora de que
Lógico que a Casan está trabalhando para resolver. Então, nós não fizemos ainda a avenida, porque para a Casan terminar toda a infraestrutura dela de saneamento e rede de água, para não mais cortar, porque não adianta a gente fazer uma avenida nova e atrás vir a Casan cortando, porque dá problema de água, estouro de água. Aí foi parado. Então a Casan está refazendo mesmo o sistema de esgoto sanitário e está fazendo um monte, mas isso dá problema. Isso dá transtornos muitos. Não é culpa delas. Culpa, de repente, nós, os antigos administradores, quando receberam a cidade, não ter também, pode não ser culpa, talvez não tinham conhecimento, mas foi recebida uma cidade que era para ser um exemplo e não foi exemplo. Nós temos, por exemplo, as próprias árvores, que são árvores, eu diria assim, como engenheiro agrônomo, que são árvores que foram plantadas aqui na época, que elas não são as árvores ideais para calçadas, são árvores para bosques. Calçadas é outro tipo, então o tipo de enraizamento superficial, então rebenta calçadas, invade o asfalto, então ali foi errado lá de trás já, quando a Eletrosul fez a nossa arborização. Elas fizeram a arborização inteira. Inclusive, a avenida central era para ser a rede elétrica subterrânea. Por isso que dá muito problema hoje de árvores e que daí não foi feito. Eu não sei por que lá atrás. Alguém errou ali quando não foi feito. Né? Mas vamos deixar isso lá para trás. E tem muitas informações, até eu acredito eu que logo nós teremos também, acredito, né? Porque o programa Falando Sério a gente oportuniza para todo mundo, né? A gente não tem aqui um segmento político, a gente tem sim um meio de comunicação de informação. Então eu espero ainda que o prefeito possa vir aqui para trazer algumas informações, mas enquanto a gente não tem ele, vamos perguntar ao presidente da Câmara, que é a situação e está por dentro. Houve alguns comentários com relação ao carnaval aqui de Itá. O carnaval já foi muito grande, já foi muito conhecido. E hoje muitas das pessoas da população que gostam do carnaval, vê o carnaval hoje ele muito defasado, até a 50% do que já foi no passado. Eu confesso que eu nunca vim no carnaval aqui, não sei como era antes, não sei como é agora, mas a pergunta que não quer se calar, e a gente traz a pergunta da população. O senhor saberia nos dizer, ou é só o prefeito que pode nos dizer, por que o carnaval ele teve assim essa defasagem dos tempos para cá? Na verdade ele não está 50%, está menos que 50% do que já foi. O nosso carnaval começou com grupos. Fazer um bloquinho, vamos fazer um bloco, vamos fazer um desfile, aquela coisa pequena. Aí foi crescendo. Saíram outros, mas 3 ficaram grandes. 3 ficaram maravilhosos. Carros alegóricos. Um Joaçaba menor. Muito, muito bonito. Acontece que começou a dar problema isso. Daí com justiça, criança, coisa, isso e aquilo... E começou o pessoal perder, daí tem que criar liga, quem que assume, mas num resumo geral, nós temos 3 etapas, eu diria, de carnaval. Num resumo geral, aquele carnaval que foi símbolo para Itá, que era o carnaval família, com escolas de samba, com carros alegóricos, maravilhoso, aquele foi. E hoje, você não pega mais, por exemplo, quem tocava aqueles carnavais, as pessoas da minha idade, mais velhos, alguns mais novos, que cansaram também. E hoje a nossa juventude não toca. Não toca mais. Mas dá saudade daquele carnaval. Meu Deus, era maravilhoso. Aí nós passamos por uma segunda etapa aí, que eu considero, que o carnaval daí virou aquela confusão de praça. Muita sonzeira, coisa, barulho. Vinha gente para cá, vinha. Foi outro tipo de carnaval que eu acredito que nós passamos. Como tem São Carlos, que é aquela folia toda. Mas ele não se sustentou, na minha opinião também, ele era... Dava gente, dava, mas muita gente não trazia, não adianta vir gente trazer o lixo
trazer a sua lata de cerveja, jogar aqui, às vezes esculhambar a nossa cidade, brigas na praça, polícia até que tiveram que fechar toda a praça, aí que começou a terceira etapa, fechar, cobrar ingresso, revistar todo mundo. E essa etapa também, na minha opinião, ela parou, e daí, ao último ano, aí foi aberto licitação para alguma empresa pegar e tocar. Não houve ninguém inscrito. Não houve interesse. Talvez a prefeitura exigiu muito, isso tem que ser analisado, mas há, dentro da Câmara, já a gente discute muito sobre isso, e há entendimento entre todos os vereadores e junto com a administração que nós teremos que implementar um novo carnaval. Já temos algumas ideias. Será que, de repente, vereador, não seria o momento de, ao invés de ver que está sendo extinguido, porque eu entendo que, dentro da sua fala, se continuar com essa caída do carnaval, vai acabar sendo extinto, entende? Será que não seria o momento, de repente, de se rever ou até regularizar, regulamentar de uma maneira diferente? Porque o que você não consegue controlar, você tem que regularizar. Se você regularizar, você consegue controlar, mas tem que se fazer lei, criar leis, no meu entendimento. Será que não seria isso, de repente, vereador? Com certeza, algo nós vamos fazer, não tenha nem dúvida. Está aí uma dica, de repente. Exatamente. O presidente da Câmara, né, reunir a sociedade, as pessoas interessadas, Secretaria de Cultura, escolas de samba, e sentar junto para uma discussão pública, de repente, na Câmara de Vereadores, e levantar ideias. Exato. Na Câmara a gente falou muito sobre isso. Até de repente, uma ideia que surgiu foi o seguinte: vamos recomeçar do pequeno? Recomeçar criando blocos de amigos, vamos lá, começar pequeno para evoluir junto, talvez tentar trazer os novos e ir evoluindo para um novo, ou já tem outras ideias, talvez 2 shows, uma noite, noutra noite, talvez esses dias conversando com o prefeito também, talvez trazer uma escola de samba de Joaçaba, com bateria e tudo, fazer uma apresentação. Então, a gente tem que recomeçar, na verdade é recomeçar. E está sendo estudado, está sendo debatido, mas com certeza vai ser recomeçado um outro tipo de carnaval. Os modelos ainda não têm definidos, vai ser assim, mas estão sendo estudados e com certeza eles sairão do papel. Que bom, fico contente e parabéns pelo pensamento assim. Se tiver alguém dentro da Câmara que puxa a frente, o resto vai embora, tenho certeza disso, né? TV Focus, aqui diretamente da cidade de Itá, e o programa Falando Sério, todas as terças-feiras, e você é nosso convidado especial para fazer companhia com a gente, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma cidade. Eu estarei aqui, bem como toda a nossa equipe de produção. Hoje, recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores e uma pessoa raiz dessa cidade, conhecedor dos anseios, dos problemas e que também ama esse município, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua legislatura e também falando a respeito desse município maravilhoso. Nada mais, nada menos do que o seu Amaury Roque Sartoreto, aqui da cidade de Itá. Deixando um pouquinho agora de lado o carnaval, enfim, o que a gente comentou, vamos falar agora do vereador Amaury, né? O vereador Amaury, quantas indicações hoje teve, quantos projetos até hoje na Câmara de Vereadores, quais os projetos que a gente poderia destacar que estão em andamento, foram indicações desse vereador, que o senhor lembra, porque deve ser bastante, não vai lembrar agora de cabeça também de tudo, né? E nem eu preparei para trazer essa lista também, e isso que é o bom do programa, né? E quais os projetos que o senhor ainda tem sonho? O vereador Amaury eu tenho um sonho de fazer como vereador ainda um projeto aqui para Itá, que é assim, assim, assado. Né? Quer dizer, se o senhor revelar esse projeto, daqui um pouco outro vereador vai pegar e vai dizer, se ele vai fazer, eu vou fazer então antes. Podemos revelar? O que eu posso dizer a vocês, eu não vou me lembrar agora de cabeça todas as indicações que eu fiz, que são as mais principais, várias e várias.
várias e muitas para a educação, para a saúde, para o bem-estar social, para infraestrutura, para obras, a gente faz direto e bastante vereadores fazem também. E o que, digamos, o meu projeto é tocar bem a Câmara de Vereadores, é ser um bom presidente. Prioridades, os processos licitatórios, deixar a casa redonda, treinar os meus funcionários, dar treinamentos a eles para que a coisa flua, para que a Câmara seja exemplo. Dentro disso também os nossos vereadores têm que se especializar, têm que ver novas leis que sempre surgem, né? Eles têm que fazer curso, eles têm que... E eu sempre digo para eles, vereadores, por favor, quando vocês vão Floripa, Brasília fazer curso, não esqueçam daquela pastinha embaixo do braço, né? Pedir dinheiro, porque infelizmente é assim. O nosso dinheiro vai para lá e nós temos que buscar de volta. Essa é a grande verdade do Brasil. Vereador, prefeito não teria que estar lá perdendo tempo buscando o dinheiro que é deles, se o nosso processo fosse diferente. Mas infelizmente é assim. Então, prefeito e vereadores têm que ir atrás do dinheiro, senão os outros pegam. Então tem que ser assim. Então eu invisto muito. O meu grande projeto agora é estimular todos os vereadores a trabalhar junto, e estamos conseguindo. Nós temos uma, entre posição e oposição, lógico que sempre vai ter aquela coisinha política, né? Isso é natural, mas graças a Deus nada de atrito. Então esse é o meu grande projeto hoje, fazer a Câmara trabalhar junto, trabalhar porque ela tem condições de render muito mais se todo mundo baixar a guarda e dizer, vamos se ajudar todo mundo. E esse é o meu objetivo. Dentro disso, eu estou agora vendo, porque isso é inevitável, nós temos que fazer a nossa revisão do regimento interno. Nosso regimento interno está já um pouco ultrapassado e ele se diverge um pouco, às vezes num item e no outro ele contrapõe. E dentro disso também eu quero implementar a escola legislativa, começando, até tive num curso em Florianópolis há pouco tempo, com um juiz, que ele tem um grande projeto que é sobre corrupção. Então, trazer aqui para a nossa Câmara e começar a tratar da corrupção desde colégios, desde toda a fase da sociedade. Porque, como diz a corrupção, o que é a corrupção? O que é a corrupção? Daí tem teorias aí como combater a corrupção, várias. Alguém combateu? Alguém conseguiu com a sua teoria? Não. Então, sem um grande estudo. Aí que eu questionei esse juiz, eu disse, doutor, digamos assim, nós não temos o antídoto contra a corrupção, que eu sei que o maior mal do Brasil é a corrupção. Eu disse, mas nós temos o fermento da corrupção. Ele me olhou e pediu, e qual é? É a impunidade. O fermento da corrupção é a impunidade. Porque hoje parece que o nosso judiciário está dizendo que vale a pena ser corrupto pelas situações que a gente vê no dia a dia. Então esse é um grande sonho que eu tenho, de trabalhar isso. Para um dia, eu não acredito que a gente vá ver ainda da nossa idade, mas eu quero deixar isso para os meus filhos e para os filhos de todos os pais e mães da família, deixar um Brasil melhor. Esse é o melhor sonho, é o único que eu tenho, grande. Que bom. Vereador, hoje ser presidente da Câmara de Vereadores é uma missão fácil? Quais as dificuldades mais enfrentadas? Não o vereador em si. Agora eu quero falar do presidente da Câmara de Vereadores. Tem outros partidos diferentes, partidos aliados, mas cada um com a sua sigla partidária e com a sua bandeira de guerra levantada. Como é administrar esses vários partidos, principalmente numa conjuntura política que nós estamos vivendo no momento, que já vamos falar sobre isso também, e eu vou lhe colocar contra a parede hoje.
né? O paredão vai ser grande, brincadeira. Mas como é ser presidente da Câmara? Como é administrar esses partidos? Como é essa missão? Não é fácil. Não é fácil. Administrar egos é a pior função do mundo. É a pior que eu já tive na vida. Administrar egos. Então, posicionamentos políticos, essas coisas, tu discute, tu briga, chega num acordo. Egos, eles são diferentes. Eles não conseguem se unir para chegar a um denominador para dizer, putz, se eu ceder e eu ceder, a coisa vai melhorar. O senhor se sente no meio desse fogo cruzado, muitas vezes, o senhor se sente no meio dessas balas que vêm de um lado, vêm do outro, e o senhor está ali no meio e tem que ser o bombeiro da situação. O senhor já se sentiu nessa posição? Todo dia. Isso é bom ou é ruim? Não, é ruim. É bom porque tu tem que lidar com isso e tem que saber conversar com ambas as partes, vamos, né? Mas isso é normal. Isso não é a Câmara de Itá. São normais em todas as câmaras, prefeituras, repartições públicas. Tem as desavenças, os desaconchegos, os egos. E esses não são fáceis de lidar. E o presidente está ali no meio. E o bombardeio sempre passa perto do teu peito, não tenha dúvida. Perfeito. Então, deixa eu perguntar para o senhor aqui. O senhor sabe que o senhor não é vereador. O senhor está vereador. Isso machuca o ego muitas vezes de saber que é com o tempo contado, tá? Tem limite, tem data de vencimento? Não, a gente sabe que tem data de vencimento. E eu não tenho esse ego, não carrego esse ego, porque eu sei que vou ser vereador, não sei se vou mais uma vez, não vou, se vou me candidatar, não vou, mas eu não tenho assim medo de dizer, não, vou parar. Medo nenhum, vou ficar acompanhando o meu povo, meus amigos, os próprios vereadores, a administração pública. Eu sempre digo uma coisa, nunca disse eu quero ser isso. Nunca disse eu quero ir digamos, para uma majoritária. Prefeito. E nunca disse não vou também. Tem um amigo meu que já é falecido, Dr. Milton Sander, em Chapecó, e ele tinha uma frase que ele sempre dizia: política não tem ponto final. Vírgula, ponto de interrogação, exclamação, todos os pontos, mas menos ponto final. Ele sempre tinha esse bordão com ele. E é uma realidade. O vereador Amaury está disponível para ser candidato numa majoritária, se for o caso, um dia? Olha, com certeza. Sempre digo, nunca disse eu quero, vou, mas estou disponível, sim. O mundo é redondo, o mundo dá voltas, e a política é muito cíclica. Então eu sempre digo uma coisa, hoje eu concordo que tem pessoas talvez que eu também abriria a mão bem fácil, nem precisa me pedir, é essa pessoa que vai, eu vou aguardar, e se não precisar ir nunca, não vou. Tem essa tranquilidade? Tenho essa tranquilidade, sei que hoje tem gente que merece mais do que eu, digamos, ir para a majoritária, mas eu sempre digo, eu não estou despreparado. Agora vamos trocar de saco para mala bem rapidinho, que o nosso tempo está quase se esgotando. Vamos dar uma pincelada. Política nacional. O que o vereador nos fala da política nacional? Qual a sua visão que está hoje dentro dessa guerra, que no meu entendimento é muito cedo ainda para estar uma guerra tão ferrenha? Nós temos até agosto ainda para definição e já estão colocando tudo as armas. Quando chegar no final não vai mais ter motivo para a guerra, porque a guerra está sendo agora, né? Qual a sua visão? O que o senhor entende dessa política que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso país, na verdade, que está virando um verdadeiro caos político? As pessoas estão esquecendo de ser pessoas, seres humanos, para ser político, mas político inflamado. Não aquele político da cura, aquele político inflamado. Hoje, a verdade, eu te diria o seguinte: a nossa política é um hospício. O nosso país está um hospício. Então nós somos todos loucos. Todos loucos. Estamos vivendo uma loucura. Esses dias eu vi alguém falando, se esse é o cara mais honesto, se esse é o empresário do ano, se esse é o economista do ano, se esse é esse do ano, nós estamos vivendo um hospício. Nós estamos vivendo um hospício. E hoje, na verdade, não adianta a gente ver o seguinte,
tentar uma terceira via, tudo que é pesquisa mostra que não vai sair terceira via. O nosso país... Não comporta isso. Não, o povo não quer. O senhor vê pela rejeição e pelo apoio. Já tentaram aí lançar vários candidatos aí de centro de coisa, não tem apoio. Então diríamos que vai ser Lula e Bolsonaro. Eu acredito que sim, ou abre a mão, porque eu sempre digo uma coisa, ou pode Lula não ir, ou pode ir Bolsonaro não ir, abrir mão para uma outra pessoa. Eu sempre tenho os dois olhos abertos. Olha a visão, olha, também começo a raciocinar assim também. Eu penso muito nisso, porque eu vejo a coisa assim, de repente nenhum dos dois vai acabar indo. Vamos voltar a pisar no nosso chão de volta a Santa Catarina. E Santa Catarina, vereador? É óbvio que o senhor tem uma sigla partidária e uma responsabilidade muito grande na sua fala devido à sigla partidária. Mas a pessoa do seu Amaurim, como vê o estado de Santa Catarina hoje, também com essa polêmica que está hoje cercando a política e ninguém sabe quem é quem. Hoje a gente vê, hoje eu sou partido e amanhã eu já não sou mais esse partido. É tipo, até ontem o que era pecado, hoje já o que era pecado ontem não é mais pecado hoje, entende? Será que é assim que está acontecendo na nossa política estadual hoje? É complicado explicar. Ela está bem... É outra que, claro, um pouco mais educada, digamos assim, que a nossa federal, mas eu vejo a política estadual assim. Eu, por exemplo, sou amigo do Jorginho, sou muito amigo do João, gostaria que os dois estivessem juntos, no meu ponto de vista, poderiam ser governador e vice, mas como político, como partidário, a gente tem que escolher um lado, né? Então a gente tem o nosso lado, nós aqui estamos apoiando a reeleição do governador Jorginho e desejando sorte e sempre ao João que ele siga a sua vida e alguém vai ganhar, né? Isso aí. Eu vou pedir para a produção me alcançar a minha folha para a gente... Agora eu quero fazer um bate-bola bem rapidinho com algumas perguntas para que o vereador me responda sem pensar muito. Não dá para tirar recesso? Não. Não. Consegue uma coisinha para mim, César? Vamos lá. Vamos lá? Se eu puder, eu respondo. Preparado em poucas palavras. Qual é a sua maior qualidade? Eu acho que é a honestidade. Qual o seu maior defeito? Boa pergunta. Talvez, às vezes, a falta de coragem de dizer o que a gente tinha que dizer e não disse. O que o senhor mais aprecia em seus amigos? O companheirismo. O que é a família para o senhor? A família, para mim, é tudo, né? É a base. O que é felicidade? A felicidade é tu ter a base de tudo, que é a família e os teus amigos ao redor. E viver bem. Qual a flor mais linda do seu jardim? Do meu jardim. Eu acho que é minha esposa e a minha filha. Qual foi a melhor viagem que já fez? Todas são boas, mas a viagem que tu faz interna para dentro de ti é a melhor. O que o senhor odeia? A traição. Qual superpoder o senhor gostaria de ter? De acalmar os ânimos do mundo, diga. Se fosse definir o vereador Amaury, a pessoa Amaury, o cidadão Amaury, em uma única palavra. Duas palavras, bem intencionado. Qual defeito é perdoável? Todos. Qual a sua mania? Não tem mania.
Olha, tomar uma cervejinha com os amigos é uma coisa que eu gosto. E curtir a família. O que mais lhe irrita? A mentira e a traição. Qual é o amor da sua vida? É a minha família. Toda. O que é o melhor do Brasil para o senhor? O povo. Se o senhor tivesse toda a fortuna do mundo e pudesse comprar uma coisa só, o que o senhor compraria? Eu acho que é a paz. Olha essa pergunta. Qual o seu maior medo? Nunca pensei nisso. Pois pensa. Acho que perder um ente querido. Um ídolo. Tenho vários. Então, o ídolo meu pai. Qual foi a maior decepção da sua vida? Não sei dizer. Um político. Olha, Bolsonaro. Se houvesse um gênio da lâmpada e o senhor encontrasse ele e ele desejasse só um pedido para o senhor, qual o senhor faria? Acabar com a corrupção no Brasil e dar boa vida para esse povo. Melhores condições de vida. Obrigado, senhor Amaury, pela visita, pela entrevista. Foi muito gratificante. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram muito da nossa conversa, da nossa fala. Falando sério, é isso. E eu vou deixar um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. E em nome da TV Focus, a gente quer agradecer a sua presença. Ok. Eu gostaria também de agradecer vocês, renovar o meu... dizer que vocês são bem-vindos e dizer a vocês que vocês não vão errar o caminho. Itá é maravilhoso. Vocês vão conhecer esse povo de Itá, que é uma maravilha, um povo acolhedor, simpático, honesto, bacana. Então gostaria aqui de deixar só digamos assim, um pedido a todo mundo, que eu vejo que o mundo anda nervoso, anda explodindo, e a gente nota isso em todos os lugares. As pessoas têm que ter mais calma, estão perdendo a paciência, e isso tudo é influência de quê? Do nosso governo, da política. Então o próprio mundo está assim, né? Então parece, eu sinto assim que não pensam igual, qualquer trito. Então aí é crimes, é coisas que a gente vê que é lamentável, não se pode admitir, é inadmissível isso. Então eu pedi a todo mundo, gente, paz, vamos pensar mais e agir menos com os braços e mais com a cabeça. E com os braços também, porque tem que trabalhar, né? Mas não para trabalhar. Um grande abraço a todo o povo de Itá, a toda a região. Obrigado. Aí, portanto, a primeira entrevista do nosso programa. Agradecer ao senhor Amaury, agradecer a você, telespectadores, pedir desculpas se fomos pesados demais nas perguntas. Quero agradecer a toda a nossa equipe de produção, a direção dessa emissora, que é o senhor Claudinei Portela, agradecer ao nosso instrutor, colaborador e organizador do marketing, o Yuris, ao meu assessor, que também está junto com a gente, o Leandro, e agradecer a cada um de vocês que nos aguentaram até agora. Terça-feira estaremos aqui no mesmo horário, sempre falando sério.